Bom, vamos continuar falando de amplificador operacional. Dessa vez, vamos estudar o amplificador operacional trabalhando como comparador de tensão. Eu sou o professor Eduardo José Nogueira e esta é uma aula de eletrônica analógica, ainda abordando o tema amplificador operacional. Bom, então, até o momento, a gente estudou o amplificador operacional fazendo uso de realimentação negativa, né? O objetivo dessa realimentação negativa era controlar o ganho do amplificador em malha fechada. Desta vez, nós vamos utilizá-lo em malha aberta. O que é isso? Sem realimentação negativa. Então, os circuitos comparadores eles não fazem uso da realimentação negativa. Então, eles operam com um ganho muito elevado, né? Que é o ganho de malha aberta do amplificador operacional. Esse ganho de malha aberta do amplificador operacional, se você quiser saber do amplificador operacional que você estiver utilizando, você vai ter que consultar o datasheet dele. Na pior das hipóteses, isso aí é em torno de 200 mil. Então, como o próprio nome sugere, um comparador de tensão, ele compara duas tensões. Ele compara uma tensão de referência com uma segunda tensão que está sujeita à variação. A tensão de referência, ela é fixa ou ela varia muito pouco e varia em certos momentos, né? Dentro de um intervalo de tempo, ela costuma ser fixa e a outra tensão a ser comparada com ela é uma tensão variável. Então, essa tensão fixa nós vamos chamar de tensão de referência, abreviado nos nossos esquemas como VRF. Bom, um exemplo de aplicação disso aí poderia ser um sistema de monitoramento da tensão de uma bateria para impedir que essa tensão da bateria caísse abaixo de 11 volts, com o objetivo de preservar a vida útil dessa bateria, né? Então, se ela estivesse em descarga, quando a tensão dos terminais dela caísse abaixo de 11 volts, aí a carga deveria ser desligada para preservar a vida útil da bateria. Então, nesse caso, nós podemos utilizar um comparador que utilizaria uma tensão de referência de 11 volts. Então, quando a tensão nos terminais da bateria caísse abaixo de 11, esse comparador vai gerar um sinal de saída informando que a carga deve ser desligada, né? Ou seja, a bateria deve ser desacoplada do sistema. Bom, o primeiro comparador que nós vamos ver é o comparador não inversor. Tá? Bom, esse comparador recebe esse nome porque a tensão de entrada, aquela que vai ser comparada com a referência, ela é aplicada à entrada não inversora do amplificador operacional. Enquanto que a tensão de referência, o VRF, vai ser aplicado à entrada inversora. No exemplo desse esquema que nós vamos ver aqui na figura 1, nós estamos utilizando uma tensão de referência de 0 volts. E as tensões de entrada, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? E vai ser comparada com essa tensão de referência, né? Tá aqui o esquema. Nós temos aqui VI, que é a tensão de entrada,
e VRF, que nesse caso aqui é 0 volts, tá? Bom, quando o VI for maior do que VRF, a tensão VO, que está aqui na saída, vai para esse valor VSAT, também chamado de mais VSAT, né? Quando ela é menor do que VRF, ela vai para menos VSAT. Bom, para a gente compreender esse comparador não inversor, né, que está esquematizado aí na figura 1, a gente vai dar uma olhada nessa expressão aqui, que a tensão de saída é a tensão de alimentação V+, menos a tensão de alimentação V-, né? Essa aqui também é chamada de VCC e essa aqui de VEE, vezes o ganho do amplificador. Se o ganho do amplificador for muito elevado, não tem jeito da tensão positiva de saída ultrapassar o valor de V+. E não tem jeito, se ela for negativa, não tem jeito dela ser mais negativa do que V-, tá? Geralmente, chega perto do valor, por exemplo, se nós estivermos usando uma alimentação de mais ou menos 12, o nosso V+ seria mais 12, o nosso V- seria menos 12. Então, a tensão VO, quando saturasse positivamente, mais VSAT, seria algo próximo de mais 12, mas normalmente não chega aos mais 12. E quando saturasse para menos VSAT, chegaria perto de menos 12, mas em módulo seria um pouco menor do que menos 12. Então, a tensão de saída VO ela é a diferença entre as tensões do pino positivo e negativo multiplicado pelo ganho de tensão em malha aberta, né? E como esse ganho é extremamente alto, né, idealmente ele seria infinito, né? Aí a tensão tenderia a saturar na saída, tendo como limite o valor da tensão de alimentação. Aí nós podemos afirmar que se o VI for maior do que o VRF, o VO vai para mais VSAT. E se o VI for menor do que o VRF, o VO vai para menos VSAT. Bom, então vamos utilizar o Proteus para simular o que nós acabamos de falar. Temos aqui um amplificador operacional do tipo ideal. A entrada não inversora recebe o sinal Vin, ou seja, o que é o sinal de entrada, e a entrada inversora recebe a tensão de referência. Vamos observar aqui as características desse amplificador operacional. Ele está sendo alimentado com uma tensão positiva de 15 volts e uma tensão negativa de menos 15, ou seja, alimentação de mais ou menos 15. Né? Então, o nosso VCC é mais 15, o nosso VEE é menos 15. A impedância de entrada é 10 a oitava ohms, ou seja, 200 megohms. E a impedância de saída, 1 ohm. Essas são as características dele. Bom, então vamos fazer aquilo que foi dito, né? Então vamos colocar essa tensão de referência em 0 volts inicialmente. Então vou pegar aqui o terra, o ground, e vou ligar no terminal de VRF, né, tensão de referência. E
vou pegar um potenciômetro para que eu possa variar a tensão que eu vou aplicar aqui em VIN. Então, eu vou colocar esse potenciômetro aqui, colocar um pote HG, potenciômetro de alta granularidade, 1 kΩ. Vou ligar o lado de cima dele a uma tensão positiva, um power de mais 10 volts. Mais 10 volts. E o lado de baixo dele eu vou ligar um outro power de menos 10. Então, aqui menos 10 volts. E vou ligar aqui no VIN. Então, a minha tensão VIN será uma tensão que pode variar de menos 10 até mais 10 volts. Tá aí. Vou colocar um voltímetro aqui para a gente monitorar isso. Colocar um DC voltmeter aqui. Então, aqui eu vou estar monitorando a tensão que é aplicada na entrada VIN. Vamos colocar o ground no outro terminal do nosso voltímetro. Tá? E vamos colocar um segundo voltímetro. Colocar um segundo voltímetro aqui para monitorar a tensão na saída, a tensão VO. Então, eu vou começar abaixo do centro, com tensões negativas. Então, eu estou aplicando uma tensão de menos 4,4 aqui na entrada VIN. O meu VRF, tensão de referência, é 0 volts. Então, se a tensão estiver abaixo de 0 volts, a saída vai para um valor igual à tensão negativa da alimentação, ou seja, vai para o valor de VEE, e VEE é menos 15, então nós estamos com menos 15 aqui. Ó. Agora eu vou aumentando essa tensão. Olha, estou lá com 1,8, 1,8 ainda é menor do que 0, então olha como é que está a nossa saída. Vou continuar aumentando. Estou com 0,8. 0,8 negativo, né? Menos 0,8. Menos 0,8 é menor do que 0. Então, a minha saída ainda está em menos 15. Ou seja, ele está saturado para VEE. Continua aumentando. Estou com 0 agora, a saída deu 0, porque não é maior nem menor. Isso aqui nessa nossa simulação, isso aí é possível, mas nos amplificadores operacionais reais, normalmente se você aplicar a tensão de VIN exatamente igual a VRF, você não vai ter 0 volts exatamente por causa do erro de offset, tá? Que nós já falamos dele. Agora, quando a tensão ficar um pouquinho positiva, tensão um pouquinho positiva, já foi para 0,2 positivo, ou seja, 200 milivolts, a nossa saída já foi para mais 15, que é o valor da tensão VCC.
Então, VI estando acima de zero, a tensão de saída satura para um valor que nós chamamos de mais VSAT. No amplificador operacional ideal, mais VSAT é igual a VCC. E o menos VSAT é igual a VEE. Mas no amplificador operacional real não é bem assim. Os valores são próximos, mas não são exatamente estes. Depois nós vamos ver em outras simulações. Tá? Bom, agora eu vou trocar essa referência aqui. Em vez de colocar uma referência de 0 volts, eu vou colocar uma referência, por exemplo, de 5 volts. Vou pegar uma tensão positiva aqui, um power de mais 5. Quando você não coloca nada aqui no Proteus para o power, ele subentende que é mais 5. Mas eu vou escrever mais 5 volts aqui para a gente não esquecer, para não confundir. Então, a minha referência agora é mais 5. Então, vamos simular novamente. Olha, eu estou com mais 4,8. Mais 4,8 é menor do que mais 5. Então, a saída foi para menos VSAT. Agora eu vou aumentar. Pus exatamente 5. Ele ficou aqui em menos 15. Vou passar um pouquinho. 5,2 já foi para mais 15. Tá? O nosso potenciômetro aqui, ele tem 100 posições diferentes. Então, a variação dele, na realidade, não é bem linear. Ele vai em pulinhos de 1 em 1%. Tá? Então, aqui, ó, enquanto a tensão de entrada for maior do que a tensão de referência, a tensão de saída vai saturar para mais VSAT. Ou seja, ela vai para mais VSAT. Quando for menor que a tensão de referência, vai para menos VSAT. Ok? Então, vamos parar nossa simulação aqui. Continuando o nosso assunto de amplificador operacional trabalhando como comparador de tensão, nós vamos agora abordar o comparador inversor. Tá? Comparador inversor, ele também faz uma comparação entre duas tensões, compara uma tensão de entrada com uma tensão de referência fixa, só que, nesse caso, mudam de lugares onde é aplicada a tensão de entrada e onde é aplicada a tensão de referência. Então, no caso do comparador inversor, a tensão de referência é aplicada na entrada não inversora e a tensão de entrada aplicada na entrada inversora. Conforme esse esquema aqui, ó. Tensão VI de entrada aplicada na entrada não inversora e a tensão de referência aplicada na entrada não inversora. Então, quando a tensão
de entrada é menor do que a tensão de referência, a saída vai para mais versátil. Quando a tensão de entrada é maior que a tensão de referência, a tensão de saída vai para menos versátil. Tá? Então, o que a gente pode afirmar é isso aí. Ó. Se a tensão de entrada é menor que a tensão de referência, a tensão de saída vai para mais versátil. Se a tensão de entrada é maior que a tensão de referência, a tensão de saída vai para menos versátil. Nesses dois exemplos aí, nós utilizamos VRF igual a zero, mas o VRF, ou seja, a tensão de referência, pode ser qualquer valor entre VCC e VE, ou seja, valores positivos e negativos, incluindo o zero. Né? Então, agora nós vamos simular o comparador de tensão inversor, ou comparador inversor de tensão. Nós temos aqui uma tensão de referência de mais 5. Esse voltímetro VI vai indicar a tensão de entrada, o voltímetro VO vai indicar a tensão de saída. Então, vamos iniciar a simulação. Eu estou com uma tensão de entrada VI de 5,6 volts. Isso é maior do que mais 5. Então, a saída VO foi para menos 15, que é o menos versátil. Agora, eu vou reduzir essa tensão de entrada. Olha, coloquei para 4,8. 4,8 é menor do que mais 5. Então, a saturação foi para mais 15, foi para o mais versátil. Então, basta que eu ultrapasse o mais 5 para que haja comutação. Agora comutou para menos 15. Tá? O nosso potenciômetro aqui, ele só vai em pulos de 1 em 1%, então não dá para eu colocar valores assim bem pequenininhos, tipo 0,5, 0,01, por exemplo, tá? Na simulação. Mas na prática isso é possível. Tá? Então, foi possível aí compreender o funcionamento desse comparador inversor. Né? Bom, continuando aí o nosso assunto de amplificador operacional trabalhando com comparador de tensão, vamos ver como é que se pode implementar isso na prática. Olha, na prática, como é que nós vamos fazer para obter a tensão de referência? Um exemplo de como obter a tensão de referência é utilizando um diodo Zener em série com um resistor. Então, nós fizemos aqui um regulador RZ, onde R1 é o resistor que vai em série, o diodo D1 é o diodo Zener. No caso, esse diodo Zener aqui é um diodo de 4,7 volts. Então, ele vai estabilizar a tensão dos terminais dele em aproximadamente 4,7 volts. Aproximadamente, hein? Não é exato. Tá? Então, a tensão aqui no catodo dele vai ser aproximadamente 4,7 volts, que nós vamos usar como tensão de referência, tá? Que vai ser aplicada aqui nesse ponto. Bom, como sinal de entrada, nós vamos utilizar uma tensão senoidal com uma amplitude de 6 volts, frequência de 100 Hz. Tá? Então, é uma onda senoidal que está sendo aplicada aqui em VIN. Temos aqui um osciloscópio que vai nos mostrar a forma de onda da tensão de entrada e a forma de onda da tensão de saída aqui em VO. Então, nós vamos monitorar VIN e VO.
Então, aqui no próximo slide, nós já temos aqui a tensão senoidal de entrada, com 6 volts de amplitude, e no canal B, a tensão de saída. Então, quando a tensão de entrada ultrapassa os aproximadamente 4,7 volts, a saída comuta para um nível alto aqui, ó. Então, como a tensão de alimentação, nossa tensão de alimentação aqui é mais 12, menos 12, esse nível de menos Vsat aqui é próximo de menos 12. E o nível de mais Vsat é próximo de mais 12. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver que na prática existem umas diferencinhas, né? Então é próximo, mas não é exatamente igual como naquele modelo de amplificador operacional ideal que nós estávamos simulando com ele há poucos instantes atrás. Então, a onda azul é a senoide de entrada. Ela varia entre mais 6 e menos 6 volts, amplitude 6 volts. O sinal de entrada, quando está saturado para menos Vsat, né, vai ter uma tensão próxima de menos 12. Quando saturado para mais Vsat, é próximo de mais 12. Bom, agora nós vamos fazer uma outra simulação, utilizando também o Proteus, só que ao invés de usarmos o osciloscópio, fazendo simulação dinâmica, nós vamos fazer simulação estática. Vamos colocar uma sonda de tensão aqui para Vin, uma sonda de tensão para Vref e uma sonda de tensão para VO. Tá? E vamos fazer a simulação disso aí. Eu defini um intervalo de tempo de 0 até 50 milissegundos ao fazer essa simulação. Então, aí ele me mostrou essas formas de onda aqui. Ó. Essa linha verde aqui, horizontal, é a tensão Vref, que é constante ao longo de todos esses 50 milissegundos. Né? E a tensão Vin, em vermelho aqui, é a tensão gerada por essa fonte aqui com amplitude de 6 volts. Então, observa que a saída vai para um nível alto somente quando a tensão Vin ultrapassa essa linha do Vref, tá? Aqui nós podemos ver em mais detalhes. Tá? Observa que, nesse instante aqui, a tensão Vin ultrapassou a linha verde do Vref. Olha aqui, se você descer uma linha vertical, aí é onde começa a rampa de subida para o sinal de saída. Quando a gente começou a estudar o amplificador operacional, nós vimos lá o conceito do slew rate, né? Que o tempo de resposta da saída não é instantâneo, né? A saída leva um certo tempo para mudar quando ocorre uma mudança na entrada. Então, esse atraso aí, ó, não é exatamente no mesmo instante, tá? E essa tensão aqui, ó, essa tensão máxima aqui, observa que ela não chega até os mais 12, né? Ela foi até em torno de 10,5, certo? Então, ela é próxima, o Vsat é próximo do valor positivo de alimentação. Da mesma forma, a tensão menos Vsat, ela é próxima de menos 12, mas não chega ao menos 12. No caso do LM358, essa saturação negativa ela chega bem próximo, bem mais próximo do menos 12 do que a positiva chega do mais 12. Tá? Bom, mas nós podemos, ao invés de alimentar com uma tensão simétrica,
nós podemos alimentar com uma fonte de alimentação simples. Não é todo amplificador operacional que aceita isso, não, mas o LM358 ele aceita. Então eu posso alimentá-lo com mais 12 no VCC e no VEE eu coloco terra, coloco 0 volts, tá? A minha tensão de referência continua sendo a mesma, o meu VIN aqui continua sendo o mesmo. Agora, a minha saturação negativa agora vai ser no 0 volts. O meu menos versátil vai ser no 0 volts, ou bem próximo do 0 volts. Como a gente pode observar aqui, ó. Olha, próximo do 0, e aqui o mais versátil continua em aproximadamente 10,5.